Shabbat Shalom, meus amados irmãos, boa tarde. Que o Eterno abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe os teus pensamentos, a tua saúde, as tuas emoções, e que o Eterno ele possa ministrar o teu coração nessa tarde de Shabat. Então eu te peço que você abra o teu coração e a tua mente para que possamos juntos dar início a mais um estudo aqui no canal Teshuvah Total. Eu sou Moré Leniel Oliveira, para aqueles que não me conhecem. Eu estou aqui como servo dos irmãos que nos acompanham, que estão agora assistindo esse estudo aqui pelo canal ou que vão assistir futuramente, talvez no outro dia, de manhã, de tarde, de noite, não importa. Estou aqui como servo dos irmãos e espero conseguir servir os irmãos da melhor maneira possível através do estudo dessa maravilhosa porção Terumá, que são ofertas voluntárias ao Eterno, como foi dito ontem à noite pelo Moré Marcos Felipe, hoje pela manhã no estudo que eu fiz também, e agora à tarde nessa conclusão dessa porção maravilhosa, uma porção que nos arremete ao entendimento de que servir ao Eterno não são ações mecânicas, metódicas, mas ações de relacionamento, de entrega, de comportamento, de abertura de acessos, como nós vamos falar na continuidade e conclusão do estudo agora nessa tarde. Então eu espero que o Eterno possa ter misericórdia da minha vida e que eu seja aqui um instrumento dele para poder compartilhar com os irmãos o conhecimento aqui da Torá. Baruch Hashem. Então a minha oração é que o Eterno já entre com providência na vida de cada um dos irmãos, de próximo ou distantes de mim, dessa transmissão, mas que por meio da tecnologia o Eterno nos consegue nos aproximar, Pai, e que o Senhor consiga de fato, Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, e que as tuas ações benéficas, as suas ações, Pai amado, de amor, possa entrar, acessar os corações, as casas, os lares, os hospitais, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja acesso, para que haja moradia, habitação da tua presença nos corações, em o nome de Yeshua. Essa é a minha oração nesta tarde, pedindo ao Eterno que abençoe tua vida, não apenas na questão do estudo, do ensino, para poder acumular conhecimento. Não, não é esse o foco, não é esse o objetivo. O objetivo é que através do conhecimento o teu relacionamento com o Eterno seja mais refinado, seja mais purificado, seja mais denso o teu relacionamento para com o Eterno, que possamos a cada dia nos aproximar em amor, em cumplicidade, em cuidado, em poder compartilhar com o Eterno tudo aquilo que está guardado no nosso coração, segredos, mágoas, alegrias, conquistas, porque é isso que o Eterno deseja de mim e de você, que sejamos honestos para com Ele, porque Ele conhece o nosso coração, Ele acessa o nosso coração e sabe se de fato estamos fechados ou abertos para um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Então, mais uma vez, abra o teu coração, abra sua mente, o teu entendimento, para que possamos, de fato, mergulhar nesse estudo, na verdade, na conclusão desse estudo da Parashá Terumá. Baruch Hashem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, o nosso estudo. Vamos abrir aqui... Opa, tá errado isso aqui. Pera aí. Vamos abrir aqui certo. Pronto, agora sim. Agora acho que foi. Perfeito. Vamos lá então, começar aqui o nosso estudo. Nós vamos dar continuidade agora em Shemot, capítulo 26. Cadê meu computador laser? Está aqui. Então, dando sequência aqui ao estudo,
Vamos fazer a leitura. Hamesh ha'eriot, Tirreiná, Kohot, Isha el Kohot, Isha el Arrotá, Verhamesh, Eriot, Kohot, Isha el Arrotá. 5 cortinas serão unidas umas às outras. E 5 cortinas serão unidas umas às outras. Começamos aqui então já falando sobre as questões das cortinas que serão unidas 5 uma às outras e 5 cortinas serão unidas umas às outras, ou seja, 2 conjuntos de 5 cortinas unidas umas às outras. E uma coisa que me vem à memória de imediato quando fala de 2 porções de 5 é exatamente as tábuas da Torá, né? As tábuas da Serat Hadbrot, onde eram 5 inscrições em uma tábua e 5 inscrições em outra tábua, que elas se uniam e faziam a Serat Hadbrot, né? Os 10 pronunciamentos, né? Então a primeira coisa que me vem à memória é exatamente essa questão das 5 e 5, né? Dos 5 e 5. E é interessante sobre essa questão das cortinas, que a cortina ela é mais importante, né? Ela, na verdade, não é questão de ser mais importante, mas a cortina ela traz uma certa importância para que nós possamos entender que ela faz uma divisão, ela é uma separação entre níveis de santidade, entre níveis de acesso ao Eterno, à revelação do Eterno. Então, a cortina que era mais importante era o véu, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ou o santo lugar do santo dos santos. O santo lugar, para quem não se lembra, e aqui fazendo apenas trazendo a memória, né? O santo lugar é onde os sacerdotes ministravam. E o Santíssimo Lugar é onde a Shekinah de Hashem se manifestava e onde estava ali, onde era possível que quem ministrasse, adentrasse aquele lugar uma vez ao ano, era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Ou seja, a cortina, então, ela representava o limite entre o que era natural para aquilo que era sobrenatural, entre o humano e o divino. Então, entre o acesso permitido e o acesso restritivo ou restrito. Então, ela ensinava, ou as cortinas, né, elas traziam esse ensinamento, esse entendimento de que o acesso ele era algo não é peculiar, mas algo que deveria ser qual que é a palavra? Algo que deveria ser respeitado, algo que deveria ser trazido com a devida santidade, com devido respeito, com devido temor. Então a presença de Hashem é real, mas ela não é comum. Ela é real, ela é manifesta, era possível ver até do lado de fora do Mishkan que a fumaça ela representava ali a essência, a presença, a manifestação de Hashem. Mas não era algo comum, não era uma fumaça de fogo, de algo que estava acontecendo ali naturalmente, mas era algo sobrenatural. Era uma manifestação física de algo que era sobrenatural. De algo que não era por manifestação humana, por produção humana, mas que era a representatividade daquilo que o Eterno estava fazendo, manifestando, revelando para aquele povo, e que arremete aos dias de hoje, para mim e para você, quando nós fazemos essas leituras. Nós compreendemos perfeitamente o que o Eterno está fazendo. Então, quando nós falamos sobre 5 cortinas conectadas a outras 5 cortinas, unidas umas às outras, a primeira coisa que me vem à memória é acerca das 2 tábuas da manifestação do Eterno ali no Monte Sinai. Isso é a primeira coisa que me vem à memória, conexão de 5 em 5. E aí, continuando, irmãos.
e farás laços de fios azuis na orla de uma cortina no final do conjunto, e assim farão na orla da cortina externa do segundo conjunto. Então, a cortina ela representa a proteção contra a glória divina. De uma forma assim, é um tanto quanto curioso, né? Porque o Santíssimo ele era o local da manifestação, como eu disse, da Shekinah, da presença de Hashem. Então a cortina ela funcionava como uma barreira de misericórdia. E aí quando nós falamos sobre os fios azuis na orla de um conjunto, irmãos, a primeira coisa que também vem à nossa memória é o quê? São os tzitziot, as franjas que nós usamos em cada uma das extremidades ali das roupas. Então, essas franjas, elas trazem a conexão dos mandamentos do Eterno. Então, veja, primeiro ponto, são as 5 unidas umas às outras, fazendo conexão também a Serat Hadebrot, Serat Hadevarim, enfim. Os pilares que destrincham, quando são destrinchados, nós chegamos às 613 mitzvot. Então, esses são os pilares de sustentação para as demais mitzvot de Hashem, os demais mandamentos do Eterno. Com base nesses pilares é que nós temos toda a sustentação de toda a estrutura da Torá. Então não tem como a gente ter o conhecimento da Torá, o desenrolar da Torá, se nós não tivermos essas bases, que são a Serat e Hadibrot, né? Então aqui nós vemos também uma outra conexão, que são os fios azuis nas orlas de uma cortina no final do conjunto, e assim a gente consegue se lembrar aqui agora dos tzitziot, né? Então, a cortina, como eu disse, ela funcionava como uma barreira de misericórdia, ou seja, ela protegia o ser humano de não ter contato de maneira incorreta ou impura com o Eterno. Então, sem essa separação, a exposição direta à santidade ela seria destrutiva, porque a própria Escritura vai nos dizer que o Eterno ele é fogo que consome. E se nós não estivermos preparados, santificados, purificados, nós somos como palha seca diante da presença do Eterno. E como o Eterno é fogo consumidor e nós como palhas secas, se nós nos aproximarmos de maneira indevida dessa presença de Hashem, nós seremos consumidos. É a mesma coisa que você aproximar a palha do fogo. Vai ser instantaneamente consumida. Desculpa. Então, de maneira bem simples, as cortinas elas simbolizavam então a transcendência do Eterno, a necessidade de mediação, a impossibilidade de acesso irrestrito, de qualquer maneira, de qualquer modo. Tem ordem, tem horário, tem forma, tem método, tem respeito ao acesso ao Eterno. Não é de qualquer maneira. Existe um protocolo a ser seguido. Esse protocolo é para proteção, é para resguardar a existência. Porque o Eterno é o que ele é. É o que ele disse, eu sou o que sou. Então não tem como a gente falar, não, mas eu vou entrar do jeito que eu quiser, eu vou manifestar, eu vou adentrar a presença do Eterno, ou, enfim, não importa o seu pensamento, a forma com que você vai se expressar em relação a ter um relacionamento com o Eterno. A verdade é que se eu e você nós não tivermos a preparação devida para nos apresentarmos diante do Eterno, verdade é que o que nos aguarda é de fato a sermos consumidos pela glória, pela presença, pelo fogo consumidor, que é o Eterno. Ele é o que é, não tem como mudar. Às vezes as pessoas querem encaixotar o Eterno, definir, determinar o que o Eterno pode ou não pode fazer, de que forma ele vai fazer, como se nós tivéssemos o poder de dizer para o Eterno o que ele é, o que ele pode fazer, de que maneira ele vai fazer, quando ele vai fazer. Não, porque hoje vai acontecer isso, não, porque amanhã vai acontecer isso. Baseado em quê? Baseado no que eu quero. Não é assim que funciona, irmãos. Não é dessa forma que as coisas acontecem, não é dessa forma que a verdade bíblica nos revela.
Isso é por invenção humana. E nós precisamos tomar cuidado, colocar, né, os espíritos à prova, para que nós não sejamos enganados. Então, curiosamente, falando da questão da cortina, ela não era lisa, ela continha figuras. Algumas traduções vão dizer que elas tinham figuras de animais, e até algumas representações vai mostrar leão e águia como sendo esses animais. Mas na verdade, no original, a gente vai ver que o que tinha ali eram queruvim, né? Vamos dar sequência aqui à leitura que a gente vai conseguir ver isso aqui. Então, continuando aqui, ó. 50 laços farás numa cortina e 50 laços farás na orla da cortina do segundo conjunto, opondo-se os laços uns aos outros. Interessante, né? 50 laços farás na orla da cortina do segundo conjunto, expondo-se aos laços uns aos outros. Veja que a raiz de 50 é 5. Mesma coisa, né? Muito interessante isso. E farás 50 prendedores de ouro e prenderás as cortinas umas às outras nos prendedores, e será o Mishkan 1. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no versículo 1 que vai falar aqui, né, sobre o desenho do queruvim. Né? Então esse desenho do queruvim é que eu estou me referindo, que algumas traduções vão dizer que são animais. E aí algumas representações vai estar lá, né, dois animais em específico, que são o leão e a águia. Talvez os irmãos já até viram isso, né? Por que essas representações elas mostram, então, o leão e a águia como os possíveis animais ali a ser representado pelos queruvim? Por qual motivo? Porque de acordo com o livro de Heskel, né, de Ezequiel, os queruvim eles são seres que têm que apresentam ali 4 faces, né? E é interessante porque, de acordo com o livro de Heskel, esses queruvim, como ele tem 4 faces distintas, que é homem, boi, leão e águia, ele pode se posicionar, ele pode se movimentar para qualquer direção sem precisar se virar. Como eu e você, nós temos apenas uma posição. A gente só olha para frente. E todo lugar, por todo lado que a gente se vira, a gente está olhando para onde? Para frente. Então a gente olha para frente aqui, se a gente virar para a nossa frente é lá e por aí vai. Os queruvim não, os queruvim eles têm uma face para cá, uma face para lá, uma face para cá e uma face para trás. Então qualquer posição que o queruvim ele olhar, né, ele tiver, ele tá de frente. Não sei se eu me fiz entender. Mas como ele tem uma face para cada lado, então ele está sempre de frente para os 4 cantos. Então ele não precisa se movimentar como eu e você para poder olhar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Porque ele está sempre virado para esses 4 pontos cardeais. Então é como se fosse assim, o homem ele está de frente, o leão ele está no lado direito, o boi, né, ele está do lado esquerdo e a águia ela está atrás. E aí, por algum motivo, né, o leão e a águia ele aparece nessas cortinas que são ilustradas por algumas pessoas, né? E aí você vai ver lá o tecido final, né? O tecido do Mishkan. Aí você vai ver sempre representando esses dois animais em toda a extensão de toda a cortina, né, de todo o tecido que cobre o Mishkan e também de entrada ali da área do Mishkan. E é bem interessante isso. Mas uma curiosidade interessante é que lá em Ezequiel, né, Ezequiel capítulo 10, 14,
ele vai trazer que a face do boi é que é a chamada especificamente, né, de face do querubim, né, pnei, né, ha querubim, né. Então, assim, a face que ele descreve como sendo a principal de um querube, né? O querubim seria o plural, né, irmãos? É que como a gente às vezes lê em português, está sempre querubim, 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 e você fica isso na memória. Mas queruv é o singular de um queruv, um ser desse. Quando são mais de um ser, né, são vários seres, aí entra queruvim ou querubim, ok? E aí é descrito ali como sendo a face do boi, o caso do rosto, né, da face do queruve. Né? Ou seja, então essa pode ser a aparência padrão ou principal desse ser, né, na iconografia, no sinal que indica esse ser em específico. Né? E João ele vai dizer ali em Apocalipse 4:7, né, que existem 4 seres viventes, né, descrevendo ali os 4 seres viventes, associados ali a esses queruvim, mas cada um possui apenas uma face diferente. Aí já é diferente, porque um tem a face do leão, o outro tem a face de um novilho, de um boi, né? Outro com a face de um homem, o outro com a face de águia, em vez de 4 faces em apenas um indivíduo. Mas de qualquer maneira, essas 4 faces estão presentes para se retratar acerca dos queruvim, ok? Continuando aqui então, vamos lá. Então, assim, com relação às cortinas, que é o assunto que nós estamos tratando aqui agora, essas cortinas, elas não apenas continham então a figura representativa desses queruvim. Ela indicava também, ela significa para mim, para você, que ela não apenas escondia o que estava dentro do tabernáculo, ela estava também trazendo uma revelação. Ou seja, os queruvim, eles remetem, como eu disse mais cedo, à imagem do Gan Eden. Elas vão trazer aquela imagem, aquela representatividade daquilo que se perdeu. Então, onde os queruvim estavam guardando o caminho da árvore da vida, como eu falei mais cedo, a árvore da vida ali representada pela menorá. Veja que a menorá está exatamente ali dentro do tabernáculo. A menorá está ali representando exatamente a árvore da vida, que também está também dentro do Gan Eden. Então, assim como a cortina ela trazia visualmente uma informação como se fosse o caminho para a presença, esse caminho existe, mas ele precisa ser transposto, atravessado de maneira correta, dentro dos padrões legais ou dentro de uma instrução santa. Caso contrário, aí, ao invés de você acessar a vida, você infelizmente vai passar para a morte. Né? Então, nós precisamos entender que tudo relacionado ao eterno tem ordem e decência, tem a maneira correta de ser acessada. Ok, irmãos? Então, dentro do conceito bíblico, a gente precisa entender que a cortina, ela representa não apenas cortina, como eu tenho aqui, ó. Não é cortina, não é um tecido simples, apenas para cobrir a luz ou para poder servir como ornamentação. Não é isso, não faz sentido. Ela indica a distância entre o eterno e a sua criação. Ela indica a limitação do acesso. Ela indica o mistério da santidade, daquilo que é kadosh. Mas também a possibilidade que nós temos de se aproximar, de nos aproximar mediante a mediação daqueles que tinham acesso permitido, que eram os Koanim, os sacerdotes. E agora nós temos acesso pelo sumo sacerdote. Nós temos acesso por meio do Mashiach, de Yeshua. Então,
De maneira resumida, nós temos então sobre a cortina o simbolismo que a própria Escritura nos traz sobre separação. Separação é santidade, irmãos. Nós já falamos disso mais pela manhã, né? Da questão da proteção, porque ela serve para poder proteger não apenas o que é santo, mas também daquilo que não é santo, daquilo que precisa ser resguardado para que não seja consumido pelo Eterno. Ela também tem o sentido, o simbolismo do mistério e o acesso controlado à presença do Eterno. Então não é simplesmente um tecido, não é algo natural, mas ele tem um significado. E sempre remete à questão da escatologia, mostrando para nós no físico aquilo que está no oculto, aquilo que está no secreto. E aí o Eterno permitiu que nós tivéssemos acesso a isso por meio de uma revelação dada a Moshe Rabbeinu. Ok? Continuando aqui então. Deixa eu só apagar. Não, deixa eu avançar aqui para a gente não perder tempo. Isso aqui eu já li também. E o versículo 6: E farás 50 prendedores de ouro, e prenderás as cortinas umas às outras nos prendedores, e será o Mishkan um, ou seja, vai trazer, vai anelar tudo aquilo que o Eterno ordenou, de maneira com que o tabernáculo ele seja um, ele seja apenas um. Vai unir tudo aquilo, os tecidos, né, os conjuntos, os laços, tudo de maneira que o Mishkan seja uma peça única, seja apenas um. Isso arremete a gente, né, pessoal? Da mesma forma que está escrito aqui, ó. Tirei o laser. Errado. Assim como está lá no Shema, errado. O Eterno é errado. Ele é um. Ele é um, indivisível. Ok? Tá, mas tem a questão aí também das cores dessa cortina, né? Que vai falar sobre as cores. E farás cortinas de pelos de cabra para a tenda do Mishkan. 11 cortinas farão para ele. O comprimento de cada cortina será 30 cúbitos e a largura 4 cúbitos, e uma medida única para 11 cortinas. E unirás as 5 cortinas em separado e 6 cortinas em separado, e dobrarão a sexta cortina na frente da tenda. E unirás as 5 cortinas em separado e 6 cortinas em separado. E farás 50 laços na orla da cortina de fora do primeiro conjunto e 50 laços na orla da cortina de fora do segundo conjunto. E farás 50 ganchos de bronze e colocarás os ganchos nos laços e unirão a tenda e será uma. Mais uma vez, errado. E será errado, será uma. E a sobra excedente nas cortinas da tenda, a meia cortina excedente sobrará atrás do Mishkan. E o cúbito de um lado e do outro excedentes do comprimento das cortinas da tenda serão pendurados sobre os lados do Mishkan de um lado e do outro para o cobrir. E farás a cobertura para a tenda, peles de carneiro vermelhas e cobertura de tarrachim, do tarrash, né? Que é o couro fino, por cima. E farás pranchas para o tabernáculo de madeira de acácia verticais. 10 cúbitos o comprimento de uma prancha e cúbito e meio de largura. 2 encaixes para cada prancha unindo uma à outra. Assim farás com todas as pranchas tábuas do Mishkan. E aí, irmãos, é importante a gente tocar no assunto sobre a questão das cores, porque elas têm uma representatividade importante nesse conceito. Porque o azul, a púrpura
o escarlate e o linho fino não eram, né, aleatórios. Cada cor ela comunica com uma dimensão da aproximação do eterno. Porque o terrelet, o azul, na mentalidade bíblica, no pensamento bíblico, na ideia bíblica, ele está ligado ao Shammai, aos céus. Né? Ele está ligado às águas de lá, às águas de cima. Por isso, esse azul específico, indicando a origem divina, o governo celestial, a realidade espiritual. É a mesma lógica do mandamento que eu falei dos Tzitziot, né? Ou dos Tzitzit, né? No singular, que está lá em Números 15:38 como mandamento a ser feito, a ser cumprido, que deveriam conter fio azul, para lembrar que nós pertencemos aos céus, né? Não que nós iremos habitar nos céus, mas que nós pertencemos aos céus, porque aquilo que nos mantém vivos, aquilo que nos mantém de pé, aquilo que nos dá a consciência vem do alto, vem do eterno, que soprou sua Neshama em nossas narinas. E não apenas da terra. O ser humano é um conjunto do natural com o sobrenatural, do físico com o sobrenatural. Ok? Então o azul ele vai trazer exatamente esse entendimento, né, daquilo que está além do natural, ou seja, de algo que é celestial. Então usar os tzitzit, colocar os tzitzit nas vestimentas como lembrança, como memorial de que nós precisamos guardar as mitzvot, os mandamentos de Hashem. Então, aqui é uma representação ampla, ao entendimento amplo. Então, quando o ser humano saía, quando o ser humano estava habitando fora, quando o ser humano estava vivendo a sua vida rotineira, ele tinha a miniatura ali do Tzitzit para fazer o lembrar de guardar os mandamentos, de obedecer os mandamentos do Eterno, da aliança que ele tem com o Eterno, do propósito que ele tem de vida, para ser luz para o mundo, luz para as nações, luz para os povos. Isso o israelita, né? E quando ele se aproximava ali do Mishkan, ele então adentrava o Mishkan e ele logo via, né, essa mistura, esse entendimento. Ele via o azul, ele via ali as franjas, vamos chamar assim também, né, as franjas em alta escala, em grande escala, para poder lembrar das franjas que ele utiliza no dia a dia, fazendo lembrar também da presença ali do Eterno, fazendo lembrar do sobrenatural, dos céus, do Shammai, de onde habita o Eterno. Então, isso é importante a gente saber. A púrpura, que é a cor da realeza, do governo, né? Vou chamar assim, no mundo antigo, né? Porque infelizmente a modernidade ela trouxe, ela nos fez perder a essência, o conhecimento daquilo que é descrito nas escrituras, né? Tô vendo que tá rachando aqui o meu áudio. Deixa eu tentar. Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Ó. Tô com medo de estar ruim o áudio de novo, igual tava mais cedo. Como não tem como monitorar aqui, deu uma reduzida aqui. Vamos ver se melhora. Eu espero que não esteja rachando de novo. Então, assim, o que eu tava falando mesmo? Da púrpura. Então, a púrpura. É púrpura. Então, a púrpura, ela traz essa mentalidade pra gente daquilo que é celestial, daquilo que é real, daquilo que é de governo, né, dentro da monarquia, dentro desse pensamento monárquico. E a modernidade acabou fazendo com que nós perdêssemos esse elo. Né? Então, poucas pessoas têm esse acesso, esse entendimento, esse conhecimento de que a púrpura, a cor púrpura, ela remete a não apenas a questão da realeza, mas algo mais transcendental. Tanto que quando nós estudamos cores de paletas, a gente vê que o roxo, né, a púrpura, ele traz esse entendimento do sobrenatural, daquilo que é espiritual. Né? Ele representa autoridade, representa governo, reinado. Então, na cortina, isso vai trazer essa comunicação, esse elo comunicativo acerca do que está além, não apenas santo, mas o governo, o trono do Eterno. Então, o acesso ele não é apenas
ao sagrado, ele é acesso ao reino, à monarquia do Eterno. E aí nós temos também o escarlate, né? Que é o vermelho, que representa ali o sangue, representa ali a vida, né? Porque a vida está no sangue. Então, o escarlate ele simboliza a vida, o sacrifício, a expiação, né? A cobertura, né? A cobertura do pecado, do erro, da falha, por meio da vida que está no sangue, por meio do sacrifício, né, do Corban, do Mashiach, Yeshua. Ela também aparece, né, ali em Levítico 14, em Números 19, na questão desses rituais, né, de purificação, desses sacrifícios, né, dessa substituição, dos substitutos, para que o pecado ele seja coberto. Ele não vai ser anulado, ele vai ser coberto. Então, na cortina escarlate, vermelho, ela vai trazer esse ensino, né, de que o acesso ao trono ele não tem como ser permitido se não passar pelo sangue que faz essa cobertura, que faz essa purificação, né, dos pecados. Tem também a questão do linho fino. O linho fino que representa a pureza, a justiça, que representa a santidade também, né, que representa essa questão da monarquia. Sacerdotes eles vestiam o linho ao ministrar. Em outras palavras, né, não bastava apenas desejar entrar. É necessário, é importante, é fundamental estar revestido de justiça. Então, o linho fino ele representa esse âmbito de justiça, de aplicação da justiça. E não é da justiça qualquer, é da verdadeira justiça. E uma coisa que eu estava refletindo, né, que as pessoas não conseguem compreender, que uma nação, um povo, quando ele de fato ele é regrado, quando de fato existe justiça nesse povo, no meio desse povo, que é a questão da Torá manifesta na vida, a Torá não foi feita para poder, como que eu posso dizer, para poder punir pessoas, como muitos pensam. A Torá não é um sistema punitivo. A Torá, na verdade, ela foi feita para poder gerar relacionamento. Relacionamento entre os homens, que é a criação, e o seu Criador, que é o Eterno, e entre a criação e a criação, entre homens e homens. E aqui mais uma vez eu trago a ilustração, o entendimento acerca das tábuas da Torá, os pilares da Torá ali baseado nos 10 pronunciamentos, que muitos chamam de 10 mandamentos, como só existem 10 mandamentos. Na verdade não são 10 mandamentos, ali são pilares, são fundamentos, são a matéria-prima para que existisse, para que pudesse se basear, para que pudesse sustentar as demais mitzvot. Então, um ambiente sacro, um ambiente sagrado, um ambiente de fato de justiça, não é um ambiente que gera leis para punir pessoas. Não é isso, pessoal. Não é isso, irmãos. O ambiente de justiça é um ambiente onde as pessoas zelam umas pelas outras, porque imagina só, se o fato é apenas punir, se uma pessoa estiver disposta a receber punição, ela pode praticar qualquer tipo de atrocidade. Não é isso que o Eterno deseja. Não é isso que o Eterno espera dos seres humanos, apesar dele saber que o ser humano, infelizmente, será. Ó, a, nós temos, infelizmente, né, a inclinação para o mal. Mas veja, se nós pararmos para analisar, um ambiente de justiça é um ambiente que impede que o mal prolifere, que ele aumente, que ele avance, mas que ele retroceda e que seja mitigado. Então, o ambiente de justiça é mitigar o mal, mitigar o erro, mitigar a injustiça. E não permitir que ela seja praticada.
Muitas pessoas acham que fazer justiça fazer justiça é você, como que eu posso dizer? Tentando achar aqui uma ilustração correta e mais didática para poder trazer para os irmãos. As pessoas acham que justiça é você dosar o mal, ou você corrigir o mal que já foi praticado. Mas vamos analisar, irmãos. Quem é que quer, por exemplo, que uma pessoa seja assassinada e depois que. Ah, não, a pessoa foi assassinada, então vamos agora pegar quem assassinou e vamos dar para ela uma correção. Pronto, aí a justiça foi feita. Irmãos, a justiça verdadeira não é essa. Não é isso que o Eterno deseja, que pessoas causem o mal para outras pessoas. Veja que quando Caim ele está ali gerando no interior dele a possibilidade de causar o mal para o seu irmão Abel, o Eterno diz: olha, controla, domina, porque se você não dominar sobre o pecado, ele vai dominar sobre você. Ele está à porta querendo entrar e você está aí permitindo que ele, dialogando com ele. Então veja, o Eterno não queria dar uma punição para Caim. Ele queria evitar que ele fizesse aquela atrocidade. Então a verdadeira justiça não espera que o mal, ou cria oportunidades para que o mal seja executado para depois você é, dosar aquele mal com uma ação. Não é isso. Muitas pessoas esperam, não, vão deixar acontecer porque depois ele vai ser punido ou ela vai ser punida. Por favor, isso não é ação de justiça, irmãos. Ação de justiça é você evitar o mal que ele aconteça. É evitar a ação do mal. A justiça verdadeira, ela se manifesta na interrupção do mal e não na correção dele, por favor. Eu vejo muitas pessoas torcendo para que o problema aconteça. Irmãos, isso não é pensamento do reino. Não é isso que está na Torá, por favor. Ah, mas na Torá está dizendo que se acontecer, deve ser feito dessa forma. É outra história. Muitas pessoas não entendem porque nós somos a favor da pena de morte. É porque nós queremos que alguém morra de forma alguma. De forma alguma. É porque se a pessoa entender que se ela causar o mal, o resultado do mal que ela causou vai ter que ser o próprio mal, ela vai se ponderar, ela vai se controlar, ela vai colocar a cabeça em ordem. E aquilo tem que entrar no coração dela como algo inconcebível, algo impensável. Porque ela vai trazer vergonha para sua casa, para sua família, para sua memória, para o seu nome, para o nome do Eterno, que é o principal. Então ela não vai querer praticar o mal. Tá, mas Moré, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, irmãos. É por isso que nós precisamos meditar todos os dias na Torá. É por isso que nós precisamos dedicar o nosso pensamento, elevar os nossos pensamentos ao Eterno, pedir para que o Eterno nos conceda o entendimento. Porque estudar sobre o Mexicã é muito fácil. Estudar sobre o lugar onde o Eterno manifestava a sua glória é muito fácil. A sua Shekinah é muito fácil. Agora nós precisamos entender o motivo pelo qual o Eterno colocava as cortinas. Por que o Eterno ele limitava o acesso? Justamente por isso, para que nós possamos entender que para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos adentrar a presença do Eterno, nós precisamos entrar nesse ambiente de entendimento, de justiça, porque o Eterno é justiça. Ele não aplica justiça, ele é a própria justiça. Então eu não posso esperar que algo de errado aconteça para que eu possa aplicar a justiça corretiva. Não é isso que o Eterno deseja. Ele deseja um ambiente puro, sacro, limpo, santo. Todas essas coisas remetem ao mesmo objetivo, elas afunilam para o mesmo sentido. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num mundo, irmãos, eu gosto muito de ler notícias, em que a cada dia que passa são escândalos e escândalos de coisas abomináveis que têm acontecido no mundo.
Agora, notícias sobre aquela ilha, que eu não vou tocar aqui muito no assunto, até para não ter problemas aqui no YouTube e nem trazer problemas aqui para o canal, de coisas de pessoas que eram autoridade e que praticavam coisas abomináveis com crianças, de sequestros e de coisas assim que são impensáveis. Aqueles que querem, que desejam praticar justiça. E aí, qual o sentimento que nós temos agora? Ah, nós temos que. Essas pessoas têm que pagar pelo mal que fizeram. Tudo bem, não está errado pensar isso, mas o que nós precisamos entender é o seguinte: que elas nem deveriam ter feito isso se nós estivéssemos aplicando a Torá, se nós estivéssemos cuidando da sociedade, se nós estivéssemos de fato praticando o amor. Porque as escrituras vão dizer que no fim dos tempos, pelo fato do amor se esvaziar, diminuir, se acabar, muitos seriam os atos de iniquidade, de profanação, de pecados. Então, se nós cuidarmos de ter amor, empatia, altruísmo uns pelos outros, incentivar as pessoas para que assim o façam, para que tenham isso, essas coisas não vão acontecer, irmãos. Porque quando a proposta vier de um para o outro, não vamos praticar esse mal aqui, a outra imediatamente vai repreender. Ela vai protestar, ela vai denunciar. E isso não vai avançar. Então, se as pessoas elas coadunam, se elas concordam na prática do mal, se elas aceitam, se elas permitem, é porque elas ainda não praticam a justiça. Mas Moré, não fui eu que fiz aquilo. Não fui eu que pratiquei. Não fui eu que coloquei a mão. O sangue não está nas minhas mãos. Irmãos, entenda uma coisa. Se você não denunciou o mal, você faz parte dele. Se você permitiu que ele avançasse, você faz parte dele. O cúmplice, ele é tão culpado como o praticador, aquele que executa. As pessoas acham que se mandar alguém fazer algo de errado, quem está errado é quem executou, não é quem mandou. Mas lembra que nós falamos hoje pela manhã? Lembra? Antes da ação das pessoas de entregar algo para poder construir o Mishkan, o que o Eterno disse? Só vou aceitar daqueles que tiverem o coração voltado para mim. Só vou aceitar daqueles que estão com o coração aberto para que isso seja feito, para que o Mishkan seja construído. Então o Eterno, ele primeiro avalia o interior, o coração. Então não vem com essa ideia de pensar de que, ah, não, peraí, eu não executei, eu não pratiquei, a minha mão não foi lançada para poder fazer aquele mal. Mas se o teu coração, irmão, desejou aquele mal, esquece. Você faz parte, você é tão culpado quanto. Então o ato de justiça, irmãos, não está na sua vida. Então veja, a Torá deixa bem claro que a verdadeira circuncisão é do coração. Ah, mas eu sou circuncidado no meu órgão genital. Irmãos, o que tem a ver? Se o teu coração não foi circuncidado, se você maquina o mal, se você deseja fazer o mal, se você tem prazer no mal, de que adianta você ter a circuncisão no seu órgão? De que adianta você ter circuncisão na carne? O Eterno deseja a circuncisão no teu coração. Porque é do coração que procede a saída do bem e do mal. É do coração. É do coração. Vamos continuar então aqui a análise. E os queruvim? Falou tanto aí das cores, do significado, do linho fino. Mas e os queruvim? Qual que é por que eles estão descritos ali então no tecido? Por que eles estavam ali então nas cortinas? Porque os queruvim, eles conectam diretamente com aquilo que eu já falei. Vou repetir aqui mais uma vez. Lá em Bereshit, capítulo 3, versículo 24, vai falar ali que então que os queruvim, eles guardavam o caminho da árvore da vida.
Eu conversava com a minha esposa falando, né, que eu tenho estudado muito sobre a questão de fisiologia, do funcionamento do corpo humano. E note, eu falava isso com ela, né, baseado até no livro do que está escrito mesmo em Bereshit, que o Eterno não diz que era, mas se você falar isso, se você fizer aquilo, você vai morrer, ou se você não cuidar bem se você não fizer boa administração, se você não governar bem sobre a criação, sobre os animais, se você não der nome aos animais, se você vai morrer. Não. O Eterno vai dizer que a morte ela entraria na vida do homem através da alimentação. Porque se você comer do fruto que você não pode comer, do alimento que eu disse para você não comer, você vai morrer. Então tudo começa por meio da alimentação, daquilo que nós internalizamos, daquilo que nós trazemos para dentro de nós. E é interessante que as escrituras também vão dizer que a árvore da vida tem um fruto que vai fazer manutenção do quê? Da vida. É o fruto que faz a manutenção da vida. Então isso significa para nós que essa cortina com os desenhos dos querubim ele representa o mesmo princípio ali do Éden, do Gan Éden, do jardim do Éden, que o acesso à presença do Eterno existe, mas ele é um acesso guardado. E para ter acesso a essa presença, a essa vida, além da vida, nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa essência de obediência, de temor ao eterno, até porque a verdadeira sabedoria ela vem por intermédio da obediência à Torá, ou seja, por meio do temor. Quando nós tememos, nós obedecemos. Quando nós obedecemos, nós demonstramos amor. Quando nós demonstramos amor, nós demonstramos relacionamento, conexão. Nós demonstramos que nós queremos nos conectar com aquele que nos criou, de modo a sermos um. Então é necessário que nós entendamos mais sobre amor, sobre justiça, sobre obediência, porque essas coisas todas elas caminham junto. Então, fazendo um paralelo, um resumo sobre tudo isso. Então, ó, o azul, ou melhor, as cortinas no geral, todas elas juntas, elas vão representar. O azul é o acesso ao sobrenatural, aos céus, ao ambiente da glória do eterno, a habitação do eterno. A púrpura é o destino, é o trono. O vermelho, o escarlate, ele é o caminho que ele só pode ser acessado pelo quê? Pelo o sangue, porque a vida está no sangue. O ruar caminha pelo sangue, pela hemoglobina. A oxigenação, ela caminha pela hemoglobina, pelo sangue, enfim. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Estudar mais o que nos é permitido no natural para que a gente possa compreender o sobrenatural. O linho, que é a entrada, ela exige pureza. O linho ele indica para pureza, para algo que é puro, que é santo, que é nobre. E os querubim, eles indicam que o caminho está protegido. Ele está protegido, está guardado. Não é como as pessoas pensam, não. Que elas experimentam algo sobrenatural e elas dizem com todas as letras que aquilo é a manifestação do Eterno, quando na verdade o próprio Eterno vai dizer que ele não habita nesses lugares, nesses termos. A ação acontece, ela acontece, mas não é o próprio Eterno, como muitos dizem. A ação acontece porque nós estamos nesse paralelo de conexões entre o natural e o sobrenatural. Mas vamos lá. Então, as cortinas, de uma forma bem simples, as cortinas,
elas ensinam que nós podemos nos aproximar de Deus, mas que Ele é rei, o acesso é santo, que há o caminho certo, que há um custo, que há uma preparação. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E farás as pranchas do mexicano, 20 pranchas de frente para o lado sul, e 40 bases de prata farás sobre as 20 pranchas, 2 bases sobre cada prancha para os 2 encaixes e 2 bases sobre cada prancha para os 2 encaixes. E para o segundo lado do mexicano, de frente para o norte, 20 pranchas. E 40 bases de prata, 2 bases sobre pranchas e 2 bases sobre uma prancha. E para o lado oeste do mexicano farás 6 pranchas. Irmãos, tudo isso aqui tem um significado extraordinário. Eu falava com um rapaz esses dias que falou que queria muito aprender sobre o hebraico e estudar mais no original. Eu falei, rapaz, quando você começar a estudar sobre o original, sua mente vai expandir, porque no hebraico a gematria está presente em todo momento. Então a Torá ela está em todo momento fazendo conexões entre os números e fazendo jogo de palavras, né, conectando de maneira bem sutil o porquê disso, o porquê daquilo, porquê duas pranchas, porquê 6 disso, porquê 50, porque isso tudo é conectado de uma maneira extraordinária. Só que, se a gente for falar assunto por assunto disso, a gente às vezes nem tem tempo para poder tratar disso tudo e o vídeo fica muito extenso, né? E os Morim que fizeram esses estudos antes de mim, né, ensinaram isso de maneira exímia. Então eu estou tentando trazer algo de uma forma menos técnica, deixar a parte mais técnica para um outro momento, para os Morim que já ensinaram isso noutrora, em outro momento, né, para que a gente possa ter um conteúdo diversificado aqui no canal. Ok, irmãos? Nossa, o sol bateu aqui agora. Tá até atrapalhando de eu ver aqui a tela. Deixa eu ver se melhora aqui. Um que eu vou ficar escuro para os irmãos aí, né? Vamos ver. Ficou muito escuro. Ficou um pouquinho, mas não tem problema não. Senão eu não consigo enxergar aqui a tela do computador e fazer a leitura. E serão completamente unidas de baixo e serão unidas no alto, em uma argola. Assim será para ambas, para 2 cantos serão. E serão 8 pranchas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases sobre uma prancha e 2 bases sobre uma prancha. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as pranchas de um lado do mexicã e 5 barras nas pranchas do lado do mexicã. 5 barras nas pranchas da parte de trás do mexicã para o lado oeste e a barra transversal no meio passará entre as pranchas, estendendo-se de uma extremidade à outra. Revista as pranchas com ouro, faça-lhes argolas de ouro, através das quais passem as barras transversais, e revista as barras transversais com ouro. Construa um mexicano de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre o monte, mais uma vez. Né? Mais uma vez o Eterno dizendo, construa um mexicano de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre o monte. E aí, irmãos, veja só, detalhe por detalhe está sendo revelado. Olha, faça assim, a medida é essa, você vai encaixar aqui. É como se você abrisse, né? Como se fosse você abrisse um projeto extraordinário de engenharia, detalhe por detalhe, posição da maneira correta, milímetro por milímetro, como que é talhado e tal, para ser perfeitamente toda hora o Eterno está lembrando. Construa um mexicano de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. E foram 3 vezes, na verdade, se a gente for levar em consideração, são 4, né? Se for falar dos utensílios, mas a frase não é igual, não é a mesma frase. Então o que acontece? Por 3 vezes o Eterno manda, né, ordena, né, que Moshe ele faça de acordo com o modelo que ele viu, que foi revelado para ele sobre o monte. Então, os comentaristas eles vão dizer que a repetição ela vai ensinar, né, que nada no tabernáculo poderia ser fruto de imaginação,
Porque talvez naquele momento o Moshe falar assim, não tá bonito não, não gostei dessa forma não. Não, bem podia fazer assim, né? Ou adentrar ali com a sua imaginação, com a sua criatividade. Eu sou o líder, né? Isso pode acontecer com o ser humano, né? Então talvez ele vai dizer assim, não, mas isso aqui não está dando certo, não vamos fazer diferente, ou vamos fazer isso aqui e tal. Não, nada no tabernáculo poderia ser fruto de imaginação. E de acordo com o Rashi, a repetição ela vai deixar claro que Moshe ele não tinha nenhuma liberdade artística, ao ponto dele pensar assim, não, mas eu não gostei disso aqui, vamos modificar isso aqui. Não, dessa forma aqui eu não acho que tá legal. Vamos fazer isso aqui porque eu acho que o Eterno vai gostar mais disso aqui. Não, ele não tinha liberdade artística. Ele não estava projetando, ele estava reproduzindo algo que foi revelado para ele. Qual que era a função de Moshe Rabbeinu? Qual que era a função? A função dele é fazer exatamente, reproduzir exatamente aquilo que foi apresentado para ele. E veja que todo momento, mesmo o Eterno dando os comandos, detalhe por detalhe, ele conclui dizendo: faça de acordo com o modelo que eu te revelei. Ou seja, o mexicano ele não nasce da terra, de uma ideia humana, de um comportamento, de uma intenção, de um desejo humano. Não, ele é o reflexo dos Shammai, dos céus. Então existe um modelo celestial real. E esse modelo ele precisa ser seguido. E de acordo com o Midrash Tanhumá, o Pekudei, ele ensina que Moshe ele viu uma forma espiritual ou sobrenatural, né, do Mishkan. A repetição ela vem para afirmar, não é simbólico, Mishkan, não é simbólico. Ele não é uma ideia, algo que surgiu da cabeça de Moshe. Moshe disse, poxa, tive uma ideia, vamos fazer um lugar para que o Eterno habite. Ele não quer habitar não, mas vamos fazer, ele vai habitar aqui e tal, vou fazer o meu melhor e tal. Não, não, não. Era um padrão real. E os sábios vão chamar isso de Tavnit Shel Ma'alah. Ou seja, é um modelo que vem do alto. Não é algo que vem da ideia, da concepção humana. Ele é um modelo do alto, uma representação. Moshe, eu vou te dar uma visão, uma ideia. Eu vou te dar aqui o Tavnit Shel Ma'alah. Você vai ter uma visão do alto. Você vai transcender a sua ideia. Você vai visualizar. Eu vou te projetar para o ambiente do sobrenatural para que você tenha uma visão plena. E é exatamente do jeito que você viu que eu quero que você reproduza. Ok? E aí, essas repetições, essas três repetições da frase idêntica, Ramban vai dizer que são três níveis de construção. Ele vai dizer que vai conectar com três repetições, com três dimensões. Porque vai se repetir lá no capítulo 25 por duas vezes e agora no 26 por uma vez. A primeira é a visão do sobrenatural. Falando, ó, essa aqui é a visão, tal, não se esqueça dela não. A segunda é para executar no físico. E a terceira é a estrutura funcional do Mishkan. Ou seja, o primeiro é entender, depois é fazer e por fim é sustentar, é manter a visão que foi dada a Moshe Rabbeinu. Para quê? Isso tudo é para proteger, irmãos, contra a idolatria. O ser humano, infelizmente, em todo momento, o ser humano em todo momento, ele tem algo, é como se fosse a força da gravidade, puxando ele para poder fazer o quê? Para poder praticar idolatria, avodat zará, o serviço não autorizado, não permitido. E o Sforno, ele explica que a repetição impede que o Mishkan se torne um objeto de culto humano. Ou seja, que seja adulterado. Então, sem essa ordem repetida, reforçada, né, o homem ele poderia modificar, adaptar, estilizar, fazer do jeito do pensamento dele, porque é ser humano, irmãos. Erra. E a Torá não esconde o erro, não. A Torá mostra o erro. Errou nisso aqui, falhou nisso aqui, pecou nisso aqui, deveria ter feito isso, mas fez aquilo. A Torá não esconde, não abafa. A Torá não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela expõe para que o mexicano ele não fosse profanado, ainda que com boa intenção, teoricamente, do coração
de Moshe ou daqueles que estavam praticando, o Eterno ele faz 3 vezes, ele reforça por 3 vezes, para que não haja modificação, para que não haja adaptação, e muito menos, Razalila, muito menos adaptação por parte, estilização por parte de Moshe Rabbeinu, né? Que o Eterno nos livre naquele momento, porque já passou, né? Mas que o Eterno o livre desse pecado de vaidade, né, de querer fazer conforme a intenção do coração dele. E transformar o mexicano, irmão, em expressão cultural não divina era algo assim, poderia acontecer em qualquer momento por pura vaidade. Então a repetição, por isso que nós estudamos, né, todos os anos o mesmo ciclo, ano após ano, no mesmo período, a Torá nas suas porções. Justamente porque a repetição ela vai proteger a pureza da intenção, vai proteger o nosso coração, vai nos fazer lembrar. Ah, mas eu estudo a Torá há mais de 30, 40, 50 anos. Se você parar de estudar a Torá, você vai cair em engano, você vai cair em enfado, você vai cair na sua vaidade, na sua arrogância, porque você infelizmente ainda é fruto ou modelo ainda da transgressão. Você ainda o corpo que acomoda a sua consciência ainda é um corpo fragilizado pelo pecado. Você ainda não é, você não voltou a ser Or com Aleph novamente. Você ainda é Or com Ain. Você ainda é couro, você ainda é instrumento ainda do resultado do pecado praticado. Então você infelizmente ainda é carne, ok? Você um dia nós vamos voltar a ser Or com Aleph, a luz transcendente, assim como nós vemos acontecendo com Moshe quando sobe o Monte Sinai, recebe ali a Torá e pela Torá ter sido revelada a ele, a face dele transcendeu e era pura Or, né? Era luz, pura luz. Nós vemos isso também com Yeshua, quando sobe no chamado, então, Monte da Transfiguração, porque ele é transfigurado, ele passa a ser luz por completo, né? Ou seja, a gente vê ele ali completamente como Or, com Aleph, naquele momento. E aí, qual que é o princípio, então, eterno sobre essa questão dessas repetições? Que a obediência precisa vir acima da intenção. No Talmud Sanhedrin 16a, vai afirmar, vai nos ensinar que mesmo algo que é kadosh, sagrado, santo, sacro, ele pode se tornar inválido se não for, se não for, se não seguir, se não tiver, né, o modelo exato, correto, correto, exato, enfim. Então, se a repetição ela vai nos ensinar, como eu acabei de falar, irmãos, sobre a questão de estudar a Torá, as Parashot, a repetição vai nos ensinar que não basta querer servir o Eterno, é preciso servir como Ele determinou. Porque quem melhor para dizer como nós devemos servi-lo senão o nosso Senhor? É a mesma coisa você querer fazer, você querer agradar uma pessoa, por exemplo, não, eu quero agradar aquela pessoa, a sua esposa. Você não conhece ela, você nunca se preocupou em conhecer, em saber o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí você falou, não, agora eu vou surpreender ela. Nossa, ela vai amar. Aí você vai lá e compra um buquê de flores mediterrâneas. Eu tô chutando aqui, tá? Nem sei se existe. Um buquê de flores mediterrâneas. Você fala, nossa, ela vai amar porque é lindo, eu amei. Aí você vai lá e entrega para ela. Ela é alérgica, passa mal, vai pro hospital. Misericórdia. Ela não gostou, ela passou mal e ainda deu trabalho. Irmãos, entenda. O Sanhedrin está deixando bem claro para mim e para você. Se eu não seguir o modelo, se eu não seguir aquilo que o Eterno determinou, não vai ser válido. Porque quem melhor para dizer o que deve ou não deve ser feito se for feito para ele? É ele mesmo.
Então a repetição é para nos deixar mais afiados, para fazer com que nós conhecemos mais o coração do Eterno. É para que a gente também possa se conhecer melhor e saber quem somos. Porque a cada ano, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo estudando, a gente continua errando nas mesmas coisas. Eu me coloco em primeiro lugar nisso. Eu erro em algumas coisas e falo, cara, meu pai, como que pode? Como que eu errei nisso? Como que eu falhei nisso? Como que eu dei esse vacilo? Como que eu preciso vigiar mais? Eu preciso prestar mais atenção nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas emoções, naquilo que eu falo, enfim. Então a repetição ela vai trazendo a possibilidade da perfeição, a característica o mais próximo da perfeição, pronto. E não de maneira diferenciada ou distinta, né? A gente vê, por exemplo, os sábios também dizendo sobre a questão, em específico no Zohar, né? Em específico de que. Ó, a luz está refletindo na minha mão, olha. Ó, tá engraçado, falando de luz, né? De pureza, de transcender. E aí a minha mão tá conseguindo projetar a luz no meu rosto, né? Olha que interessante, a luz do sol. Perdi até o foco aqui. Tá falando do Zohar. Então, o Zohar, ele. Ah, tá, das repetições. Ele vai aprofundar, então, sobre essa questão das repetições, das 3 repetições que acontecem, sobre fazer conforme o modelo que o Eterno mostrou. Ele vai falar sobre a questão do celestial, do intermediário, do terreno. Então veja que são camadas. E aí eu me lembro da camada também ali da arca, né, da aliança, que é ouro, acácia e ouro. Ouro, acácia e ouro. Né? É o celestial, intermediário e terreno. Né? Porque na terra também tem ouro. Mas no céu também tem ouro, nos céus. E o intermediário é o quê? A madeira de acácia. Então o mexicano ele vai conectar nesses níveis. Ele vai conectar nesses níveis e por esses níveis. Sem precisão, irmãos, essa conexão ela se rompe, ela vai ser nula. Então é necessário fazer conforme o Eterno mostrou, revelou, de acordo, na medida, na proporção, com o mínimo de detalhe. A repetição ela existe para nos ensinar. Tanto que a gente vai ver que, por exemplo, o livro de Devarim nada mais é do que repetição. Ele vai trazer a repetição, fazendo algumas devidas correções, obviamente, né? Mas ele está ali para poder fazer o quê? Repetição. Ou endossamento, endossar aquilo que já foi ensinado. Para que isso? Para ensinar. Então o Michigan, para começar, não é invenção humana. Ele é uma réplica, uma imitação daquilo que está no Shammai, ou daquilo que é o Shammai, os céus. A adoração ela não é espontânea, ela é alinhada, não é de qualquer jeito, igual as pessoas fazem, falam. Ah, mas mexeu comigo, no meu coração, no meu emocional, eu senti algo. Claro, irmãos, você é emoção, é. Pode ter emocionado você, pode ter gerado em você um sentimento. Mas o sentimento que gera em você não é o sentimento que vai gerar no eterno, irmãos, porque o eterno não é de carne e osso como você e eu. Ele não tem as falhas que eu e você temos. Ele não tem os desejos que eu e você temos. Por favor, não faça com que, mas eu senti Deus aqui. Tudo que está à nossa volta é instrumento de Deus, do eterno. Tudo que está à nossa volta. A existência é uma partícula do próprio eterno. Só há existência porque existe o eterno. Se o eterno sair da posição que ele se encontra, acaba a existência. Por isso que não faz o menor sentido as pessoas dizerem que Yeshua é o eterno. Como que eles falam? Que Yeshua, Jesus, ele é o eterno. Como que fala?
condensado, comprimido, alguma coisa do tipo, né? Faz o menor sentido. Até para começar, que se Yeshua fosse o eterno, quem é que iria ressuscitar o eterno se ele foi morto? Olha que coisa ilógica. Com todo respeito aos irmãos que assim pensam. Mas, assim, no sentido lógico, não tem sentido, gente. Desculpa, me perdoe. Não faz o menor sentido, até porque o próprio Eterno diz que ele serve. Ó, o próprio Yeshua diz que ele serve ao Eterno. Então não tem o menor sentido isso. Mas, enfim, com todo respeito aos irmãos que assim creem. Então, a adoração ela não é espontânea, com todo respeito aos irmãos que se deixam levar pelo sentimento pessoal, individual, de alguma coisa que aconteceu, uma canção, uma palavra, um ensino, uma palestra, uma pregação. Com todo respeito aos irmãos, não é isso que move o coração do Eterno, isso não é bíblico. O que move o coração do Eterno é a obediência, é o alinhar com a vontade dele, com a decisão dele, com as instruções dele, com aquilo que ele quer. Está aqui expresso na Torá, irmãos. Olha o que está dizendo aqui no capítulo 30 de Shemot 26, como também já estava dizendo nos outros versículos anteriores, no capítulo 25 também, duas vezes. Faça conforme eu te mostrei, conforme o modelo que eu te mostrei. Não mude nenhuma vírgula, nenhum detalhe, nenhum centímetro, nada. Faça perfeitamente conforme eu te mostrei. Não deixe que o seu pensamento, a sua emoção, o que quer que seja, mude aquilo que eu estou te falando para você fazer. Faça conforme eu estou dizendo. Quer servir a mim? Quer que isso sirva para mim? Quer que eu habite? Faça conforme aquilo que você viu. Seja alinhado aos meus ensinamentos, às minhas instruções, aos meus mandamentos, às minhas torot, às minhas instruções, os meus ensinos. A santidade não nasce da intenção do ser humano. A santidade ela nasce da obediência ao padrão determinado pelo próprio Hakadosh Baruch Hu. Bendito seja ele. Resumindo, irmãos, o Eterno não pediu criatividade e o ser humano é tão criativo. Tudo bem, ele é a imagem e semelhança do Deus Criador. O Eterno não pediu criatividade, ele pediu obediência, fidelidade. Não apenas aqui é o modelo que nós estamos falando no Mishkan, mas fidelidade a ele, ao padrão que ele determinou, ao modelo que ele desenhou para o ser humano. Caso contrário, nós seremos rejeitados. É por isso que o Eterno, em todo momento, ou melhor, por 3 vezes, ele faz Moshe Rabbeinu lembrar. Olha, assim, assado, tal, faça isso, coloca a cortina assim, amarre assim, puxa dessa forma, passe por cima, por baixo, por lado, a medida é essa, tal. Mas não se esqueça o modelo que eu te mostrei no monte. Faça exatamente dessa forma. E aí, Moshe, você faz isso, faz aquilo, tal, 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 a porta tem que ser assim, a medida é essa, separação. Mas faça conforme eu te mostrei. Confeccione o modelo assim, assado, tal, 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 dessa forma assim, mas faça conforme o modelo que você viu que eu te mostrei no monte. É por isso, irmãos, a frase precisa ser repetida para que não caia no enfado criativo do homem. O ser humano é muito criativo. Deus me disse, o Eterno me falou. O ser humano é muito criativo, irmãos. Com todo respeito, com todo amor, com todo cuidado, o ser humano é muito criativo. E a forma de você não se perder nessa criatividade é justamente fazendo aquilo que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. Baruch Hashem. Continuando aqui, irmãos. Eu já vou acelerar aqui porque infelizmente eu fiquei bem perdido. Eu já vou pular aqui lá pro para a gente fazer aqui a Birkat Kohanim. Eu acho que eu já falei demais. Deixa eu só pular aqui direto aqui para Birkat Kohanim. Pronto. Irmãos, de coração eu espero que ter servido de instrumento do Eterno aqui nesse estudo. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos por essa falha minha técnica aqui e não poder ter trazido
um estudo no nível que os irmãos estão acostumados aqui com os demais morim, mas que o Eterno, espero que o Eterno tenha falado ao teu coração através desse estudo, e que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Eu desejo Shavuot a você e a tua família, que seja uma semana de boas novidades, de conquistas, de revelação da parte de Hashem, de conquistas financeiras, materiais, mas principalmente da presença manifesta, gloriosa e santa de Hashem, do Akadosh Baruch Hu. Amém? Vamos recitar então aqui agora o Bikad Kohanim. Recite comigo então nesse momento. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha veyasem lecha, Shalom b'shem Yeshua HaMashiach, Elohim Melech Neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te conceda a plenitude de paz, prosperidade, saúde, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só pode vir do Akadosh Baruch Hu, do Santo, bendito seja ele, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim, nosso Eterno, é Rei fiel. Baruch Hashem. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo aqui até esse momento. Que o Eterno abençoe poderosamente a sua vida, abençoe poderosamente esse canal do Teshuvah Total, a vida dos Morim, da Morá, enfim, de todos aqueles que fazem parte desse projeto lindo chamado Teshuvah Total. Beijo grande no coração de vocês. Lehitraot, até logo. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Lehitraot.
That's